Vocação, uma inclinação natural para desempenhar uma atividade ou profissão que chama por você. É nessa voz singular que cada um de nós encontra o seu propósito de vida, aquilo que te difere dos demais e desperta um entusiasmo quase infantil para passar horas dedicado em uma atividade ou profissão. Esse chamado pode ter sido abafado pelas constantes tentativas da sociedade de nos colocar em moldes pré-definidos. Logo quando nos tornamos jovens, somos frequentemente bombardeados por expectativas e pressões externas que nos desviam de nossos verdadeiros interesses. Aos poucos, vamos nos moldando às expectativas alheias e deixando de lado aquilo que realmente queríamos fazer. Já não agimos mais pela paixão, mas sim para evitar o fracasso financeiro e a desaprovação social. Em algum momento, ficamos tão habituados a seguir esses moldes da sociedade que nos esquecemos de quem realmente somos. Foi pensando nisso que comecei a refletir sobre as mensagens de várias histórias que encontrei e percebi que nenhuma delas é tão boa como no anime Bartender, onde Ryusa Sakura e outros personagens do anime descobrem sua verdadeira vocação nessa área. Encontrar o seu propósito graças a um anime de bar pode ser um pouco contraditório, afinal, dificilmente encontramos alguém querendo trabalhar como atendente por desejo. Quando os professores perguntam o que você quer ser quando crescer, muitas grandes profissões são ditas, mas nenhuma das crianças diz que sonha em trabalhar como atendente em um mercado ou bar. No entanto, esse anime representa exatamente essas pessoas, as pessoas que desejam não um trabalho qualquer, mesmo que seja de renome, mas um estilo de vida que seja inclinado à sua vocação, por mais não tradicional que seja. O protagonista se chama Ryusa Sakura, e em um dos episódios do anime, um outro amigo bartender pergunta pra ele que tipo de bartender ele pretende ser, e ele responde com sangue nos olhos: alguém capaz de preparar uma taça divina e acabar com todas as preocupações dos meus clientes com uma única bebida. Essa resposta é um propósito de vida. A pergunta feita foi: que tipo de bartender você quer ser? Mas se perguntassem qual é o motivo da sua existência, a resposta seria a mesma. Quando vamos mais a fundo, descobrimos que a paixão do Sakura surgiu quando seu pai disse que existia uma bebida final capaz de curar a alma de uma pessoa. A ideia do seu pai ter lhe contado remete à fase da infância, quando ele ainda era uma criança. E sinceramente, eu gostei muito do autor ter citado essa parte, porque esse despertar juvenil da sua vocação casa perfeitamente com o que encontramos no livro Maestria de Robert Greene. O escritor diz que desde a infância as pessoas revelam suas inclinações naturais e paixões que podem servir como guia para sua jornada pessoal e profissional. Por exemplo, Charles Darwin, o criador da origem das espécies, quando criança, na Europa de 1809, já demonstrava uma curiosidade insaciável pela natureza e seus animais. Ele passava horas explorando o campo, colecionando besouros, estudando plantas e observando o comportamento dos insetos. Sua inclinação natural era a vida da natureza. Era isso que lhe fazia único. Mais tarde, Charles recebeu uma proposta de navegar para as Américas e anotar todas as descobertas biológicas possíveis, o que se tornaria o seu propósito de vida. Charles se tornou, de longe, o maior biólogo que já existiu. Um outro muito similar foi Albert Einstein. Quando ele tinha 5 anos, seu pai lhe deu uma bússola de presente, e o pequeno Albert ficou tão fascinado por ver aquela agulha se movendo que a ideia de existir uma força invisível aos olhos, mas que era revelada naquele equipamento, o deixou encantado pela ciência. E se houvessem outras forças invisíveis aos olhos que ainda não foram descobertas? Pelo resto da vida, todos os seus interesses girariam em torno dessa busca por forças ocultas aos sentidos humanos. Esse se tornou o seu propósito de vida. O que eu quero tirar daqui é que todos nós temos um propósito de vida que normalmente é refletido quando somos criança. Se aquela criança que você era pudesse falar de uma única coisa para alguém, do que ela falaria? Que tipo de assunto você falaria tanto que precisaria se controlar para não se embolar? É refletindo sobre o seu eu criança que você encontra a sua inclinação natural. Não se pode negar que o ambiente tem um papel crucial na descoberta da sua vocação. Se Albert Einstein não tivesse crescido numa família inclinada para a ciência, ou se Charles Darwin não tivesse crescido perto do campo, como que suas inclinações poderiam ser reveladas, sabe? Então, é preciso se analisar profundamente para encontrar sua inclinação, e existem inúmeros cenários. Talvez você só tenha uma pequena peça do quebra-cabeça por falta de experiências, ou talvez ela já esteja até montada, mas escondido debaixo do seu tapete social. Cada caso é um caso, mas em geral, todas as crianças seguem as suas curiosidades naturais e focam em seus maiores interesses internos.
Poderia você refletir sobre isso e encontrar a sua inclinação natural? Encontrar sua inclinação natural é relativamente fácil quando você estuda o seu eu criança e as suas grandes paixões. Difícil é fazer com que as pessoas ao seu redor entendam que você tem um propósito específico e que talvez seja um pouco distante do que elas esperam de você. Em um dos episódios do anime, Sasakura e seus amigos viajam para conhecer uma destilaria. Lá, eles conhecem os rios que cercam a destilaria, sentem o clima nem muito frio e nem muito quente, ideal para a criação dos uísques, descobrem que o uísque é transparente e que só fica dourado depois de 5 anos, conhecem barris de uísques até mais velhos do que eles em conserva e por aí vai. É uma experiência incrível para qualquer pessoa, muito mais para quem trabalha com isso. Tem um personagem, no entanto, que não está prestando muita atenção na destilaria. Kelvin, um dos amigos do Sasakura, conhece o lugar. Quando Kelvin era uma criança, seu pai te trouxe para uma das pousadas do local, onde ele conheceu Chitose, a herdeira da pousada. Os dois se dão super bem e começam a ser amigos. Kelvin descobre que ela sonha em ser dançarina, mas ela infelizmente não pode ser dançarina, pois é a filha única e se ela não assumir a pousada, sua mãe pode ficar muito triste com isso. A história acaba ficando um pouco por isso mesmo. E agora, no presente, Kelvin vai de novo na pousada, mas descobre que ela está fechada, sem saber o que Chitose agora faz da sua vida. Não ironicamente, Kelvin se encontra em um contexto similar. Passam alguns dias e ele aparece no bar do Sasakura dizendo que foi forçado a pedir demissão e que gostaria de trabalhar agora com Sasakura. Depois de um bom drink, Kelvin explica que é o herdeiro de um grande hotel em Singapura e que só trabalhava como bartender pois seu pai queria que ele entendesse de hospitalidade. O problema é que agora Kelvin está apaixonado pela profissão de bartender e não quer trocar ela para herdar o hotel. Ele só foi forçado a pedir demissão pois o seu pai era amigo do dono e o obrigou a demiti-lo. E agora seu pai está vindo buscá-lo para cuidarem juntos do hotel. Ao chegar, seu pai diz que se ele quer preparar coquetéis, é só construir um na sua casa. Kelvin recusa, pois ele realmente quer o trabalho de bartender. Mas o seu pai nem sequer dá ouvidos e diz que a passagem dele já está pronta. Então, o Sasakura faz uma importante pergunta ao Kelvin. Você vai desistir do seu sonho só porque seu pai é contra? É difícil você encontrar alguém que seguiu sua vocação e não recebeu críticas de amigos ou parentes. É uma posição bastante delicada, pois essas pessoas não necessariamente querem o seu mal, elas só não te entendem bem. O pai do Kelvin não consegue entender porque ele não simplesmente abre um bar na casa dele e chama uns amigos, afinal de contas, bartender não ganha bem e ele é simplesmente o herdeiro de um hotel em Singapura. Seu pai pode até entender com esforço a paixão do seu filho pela profissão, mas não pode senti-la. A felicidade de preparar um bom drink, de ser um momento de refúgio para as pessoas e sentir suas energias se recuperando, essa graciosidade o encanta e o faz se sentir com um propósito. Mas não é assim com seu pai. Então, o que o Kelvin faria, né? Ele seria herdeiro de um hotel, viveria resolvendo questões burocráticas e de vez em quando caçaria tempo para convidar pessoas e fazer alguns drinks. Então, ele viveria a maior parte do seu tempo ansiando pelas poucas horas que poderia fazer o que ama, em troca de quê? De ver o seu pai feliz com a vida infeliz que ele escolheu para si mesmo? Depois de mais algumas tentativas, o Kelvin e o seu pai não conseguem se resolver por completo, mas entram em um consenso. Ele foi pro hotel em Singapura, mas continuou como bartender no seu hotel. Ficamos sem saber o que acontece depois. Charles Darwin, mais uma vez, é um excelente exemplo aqui porque ele passou também por algo parecido. Assim como Kelvin, ele também tinha um pai que desejava decidir o seu futuro. Antes de ser esse velho barbudinho que a gente conhece tão bem, ele já foi um jovem e, na sua época, Charles foi obrigado a estudar para ser paroco. Seu pai dizia que era uma profissão digna e que ele pelo menos teria tempo para brincar com a natureza. Assim como o pai do Kelvin dizia que ele só precisava abrir um bar na sua casa. Charles aceitou e seguiu nos estudos por um tempo. Ele também chegou a conhecer um botânico chamado John Stevens Henslow. Uns anos depois, ao voltar para casa, Charles recebeu uma carta desse seu professor Steve, o indicando para ser naturalista não remunerado no navio que partiria em uma viagem de vários anos ao redor do mundo. Seu pai foi totalmente contra e matou a ideia antes que Charles pudesse refletir sobre ela. No entanto, os dias se passaram e Charles foi pensando como seria sua vida se aceitasse, navegando e descobrindo várias espécies, vivendo a vida de aventureiro que no fundo era exatamente como ele desejava. Com uma grande ajuda do seu tio, Charles conseguiu convencer o seu pai e partiu para o navio.
Os primeiros dias foram ruins, pois o capitão não foi com a cara dele e a vida no mar era desafiadora, com taquicardia e os olhares tortos dos marinheiros. Mas aos poucos, Charles foi se adaptando à situação e começou a se entrosar com a tripulação. Quando ele enfim chegou no Brasil, seus olhos brilharam de animação. Charles encontrou uma fauna e flora que jamais viu em toda a Inglaterra. Ele se entregou completamente à sua pesquisa e fez o seu nome na história, descobrindo sobre a teoria da origem das espécies. Quando ele voltou para sua terra natal, correu para abraçar seu pai, que ficou atônito com o olhar e a essência que Charles agora possuía. A viagem havia transformado aquele menino em um homem de propósito. Se Charles tivesse ficado para satisfazer o seu pai, teria perdido tantas experiências. Ele não veria um mundo enorme de vidas e biomas, não entenderia da vida, do seu propósito, do significado do que é uma vida e de toda a evolução humana. E não seria o pai da biologia moderna, apenas seria um paroco infeliz com sua vida. A vida só ganha sentido quando decidimos vivê-la fazendo aquilo que realmente amamos, independente das pressões externas ou do quanto vamos ganhar com isso. Encontrar e seguir a sua vocação é um ato de coragem, pois quando entregamos nosso coração ao que amamos, descobrimos que o trabalho deixa de ser apenas uma obrigação e se torna uma expressão do nosso eu. Assim como Sasakura transforma sua paixão em propósito, ou como Darwin e Kelvin desafiaram expectativas para seguir suas naturezas mais profundas, a mensagem é clara. No fundo, dedicar-se ao que ama é ouvir o chamado mais íntimo, aquele que sussurra em silêncio no coração e ressoa em tudo que somos. Assim como cada drink possui uma lista de ingredientes específicos, viver pelo que ama é encontrar os sabores que, ao serem misturados, são inconfundivelmente você. Quando encontramos nossa vocação, encontramos o propósito de existirmos. Viver se torna muito mais do que simplesmente existir, do que nos saciar apenas com aquilo que a nossa carne necessita. É se dedicar de forma visceral ao que dá sentido à nossa alma, por mais simples que seja, como trabalhar de bartender.